Estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para trazer aquele super bate-papo nas manhãs de sábado aqui na Vibe Mundial. E hoje o meu convidado é aquele convidado do coração, né? Que quando a gente traz, parece que a gente vai falar sempre a mesma coisa, mas a gente muda tudo. É isso. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, né? É isso André mesmo. Mantovani. Obrigado, Samira, pelo convite, pelo carinho de sempre. E é sempre bom poder falar com os amigos, né? Porque eu acho que isso que faz a vida Não é? fluir, a gente poder trocar com os nossos amigos. Com certeza, né? Vai só no café? Exato, né? não. No jantar? Tem não. que compartilhar, né? Aqui na Mundial, inclusive, né? A Que é um gente- lugar que a gente tem no coração também. Não é que a gente fica... Se deixar, a gente fica horas conversando. Mas eu fiquei sabendo que hoje o nosso bate-papo vai ser longo. Vai ser longo. Não é? Não vai ser aquele bate-papo de 25 Curtinho, minutos. né? Não, tá bom. Então né? tá ótimo. Não é bom? Maravilhoso. Esse é o nosso programa Mundial e você em horário mais antigo, né? Às 7 horas da manhã. Bem-vindo! Obrigado, às 7 meu da amor. manhã. Obrigado. Ó, acordei cedo para estar aqui com você, Samira. Maravilhoso, André Mantovani, escritor, palestrante, psicoterapeuta, aí ó, tá se formando em Agora, psicologia, esse né? mês de novembro já me formo. Agora no Passou, finalzinho, passou rápido. né? 5 anos, Samira. 5 Quando eu anos. pensei em fazer psicologia, que era um sonho desde a minha adolescência, que foi ficando para trás, eu fiz outra faculdade, outras formações, você sabe disso. E aí, quando eu decidi, eu tinha feito... Tava para fazer 40 anos. Eu falei, eu vou fazer. Vou me dar de presente de aniversário desse ciclo. Diz que a vida começa aos 40. Manda bala. Manda bala. Mas eu acho que eu não tinha muita noção. Eu não tenho essa ligação do tempo futuro nem do passado. Eu vivo muito hoje. Então, quando falava 5 anos, todo mundo achava que era uma coisa muito longa. E na minha cabeça isso não tinha esse peso, né? Mas, de fato, agora que eu tô terminando, realmente eu olho e falo, nossa, 5 anos estudando. E tô bem feliz com essa escolha que eu fiz. Muito bom. Acho que me agregou muito e me ajudou a encontrar respaldo em coisas que podem ser aliadas ao que eu faço dentro da ciência. É porque o André também é astrólogo e tarólogo, ele Isso. continua atendendo. Vamos Isso. deixar aqui bem claro, Continuo né? fazendo as previsões da semana, continuo olhando para o céu, para o tarô, para o baralho cigano. Nada disso mudou. Nada disso mudou mesmo porque você ama, né? Amo, faz parte da minha existência. Tudo que eu tenho na minha vida, amigos, conquistas, reconhecimento, projeção profissional, tudo foi através do tarô e da astrologia. Outro dia, algum de nós, dos amigos, perguntou pro André, você não pensa em parar de atender? De jeito nenhum, jamais. Isso, jamais. É porque o consultório de tarô, de astrologia, ele é um laboratório, né, Samira? Muito rico. Então, eu acho que isso é uma coisa que não dá para eu pensar em parar, porque eu não tenho... Tem muita gente que vê problema nos atendimentos, né? E aí começam a fazer outras coisas e começam a deixar isso de lado. Claro que o ritmo hoje diminuiu por vários motivos. Primeiro, por conta de agenda. Segundo, porque a nossa disposição muda. Então, assim... nosso corpo muda, nossa mente muda, a gente está em constante transformação. Então, o pique que você tem aos 20 anos é um pique diferente aos 40. É verdade. E não estou falando de velhice, eu não estou falando de pessimismo, não, adoro minha idade. Eu vivo o meu tempo. Mas o corpo muda, a disposição muda. Então, às vezes eu olho, eu ficava na Mística e Fera, aliás, tem Mística esse ano, né? Tô chegando em São Paulo. Aliás, a gente pode contar aquela novidade aqui, né? Que a gente não contou em lugar nenhum. A gente conta! Primeira mão! Exato. Mas eu lembro na Mystic Fair de passar, por exemplo, os 2 dias atendendo das 10 da manhã às 10 da noite, aquelas filas intermináveis. E mesmo no consultório sempre foi um lugar de muita atividade para mim. Hoje eu não tenho mais a mesma disposição psíquica, emocional, porque a gente muda, né? E que bom que a gente muda. É isso, que bom. Hoje eu tenho outras disposições. E você distribui o teu tempo de outras formas também. Isso. E o trabalho da gente vai agregando, você vai fazendo outras coisas.
Eu passei por muitas transformações pessoais. A gente vive transformações, né? E A gente faz coisa que nem... Para pensar em como deu conta de fazer. Né? E quando a gente se transforma, é que a gente vai olhar. Isso aconteceu devido ao que, eu fiz ali, naquele momento do passado que faz parte desse presente. você sabe que eu estava lendo ontem, essa noite, né? Eu sou muito noturno. Eu gosto de dormir tarde e gosto da noite para o silêncio, para ler, para ter ideias, para se inspirar. E eu li um livro ontem, li ele inteiro, comecei e terminei nessa madrugada. Uau! De um casal de amigos, que são inclusive pessoas que eu tenho um carinho e uma admiração grande, uma gratidão enorme. Foram mestres espirituais meus e continuam sendo, mas em um outro lugar. E aí o livro me trouxe, porque é um livro, não deixa de ser um livro de memórias da história espiritual deles. O livro chama O Coração do Planeta. Ai, que lindo. Leiam. Aliás, é um ótimo casal para você trazer aqui para entrevistar. O Coração do Planeta. Do Planeta. É da Beni Catanante e do Miguel Filiage. Tem em todas as livrarias. Então, eles falam das viagens astrais deles. Eles foram abduzidos, então contam as experiências. Muito legal. E tem um conteúdo que, independente de você acreditar em vida extra ou intraterrestre, a mensagem vai no nosso coração. Tá. E aí hoje, vindo para cá, aqui pro rádio, pra gente ter esse encontro, me veio um filme editado, assim, sem que eu quisesse, do como a gente vai fazendo o caminho e às vezes a gente faz uma escolha e essa escolha reverbera lá na frente. E não é? E é isso que você acabou de dizer. Então eu fiquei pensando, né, das minhas passagens aqui pela Mundial, o momento em que essas passagens foram tão importantes, significativas, porque fazem parte da minha história. Sim. Se eu sentar para contar a minha história, a Rádio Mundial faz parte, né? Assim como outros lugares, outras coisas. E aí você vai entender muito do que você vive, não no agora, no depois, né? E é bonito isso, porque você vê que a vida é um quebra-cabeça. A vida é esse quebra-cabeça e é tão bonito a gente olhar para tudo isso e falar assim, a vida teve continuidade. Ela não teve uma estagnação. Você está aqui fazendo isso e nesse momento você percorre uma jornada que parece que não saiu do lugar. É isso. E aí, e olha em quantos lugares você passou e está passando. E reencontra, e volta, e ressignifica. É muito bonito mesmo. Não é? Depois de tanto tempo que você passou aqui, lembra? Um tempo atrás que você veio, André! Exato, né? Porque tem uma energia, tem uma história, isso faz parte da gente. E é muito legal, tem uma coisa que acontece comigo, que eu acho que é uma bênção da vida, do universo, e eu sou muito grato, em todos os lugares pelos quais eu passei trabalhando, eu consegui deixar um rastro de afeto. Legal. Porque eu volto, por exemplo, na Gazeta, é uma festa, que eu não trabalho mais lá. Volto, por exemplo, aqui na Mundial, é uma festa. Volto na Band, é uma festa. Então, eu acho bacana isso. Mostra que a gente está no caminho certo, né? Ah, com certeza. E também, eu sou movido ao afeto, né? Então, eu acho que o afeto, para mim, tem que tá junto. Você é um virginiano. Com ascendente em Libra, como você. Isso. Lua em Aquário. Lua em Aquário. Então eu sou muito racional. Eu consigo ser muito prático. Mas eu tenho Vênus em Câncer no meio do céu. Então o afeto para mim, inclusive nas questões profissionais, são extremamente importantes. E é tão legal quando a gente olha para o nosso mapa e tem esse entendimento, né? Por que você é mais durão em tal situação? Como que tem esse afeto? O que te leva ao trabalho? O que te leva aos estudos? As relações. Façam seu mapa, gente. Não, Quem não fez... é maravilhoso. Independente de ser comigo, eu falo para as pessoas, tem que fazer, passar pela experiência. Para entender todo um contexto do que você é. E cada vez que você for olhar seu mapa, você vai descobrir coisas diferentes. Não porque o mapa muda. O mapa é o mesmo, do momento em que a gente nasce até o momento em que a gente desencarna. Muda porque a gente muda o olhar, a percepção e os desejos. E também a interpretação do astrólogo pode ser semelhante, mas sempre vai ter algo diferente. Cada astrólogo tem tem uma jeito, abordagem, né?
tem uma escola da Uma onde escola. veio. E é tão rico saber que nós temos um caminho traçado. Isso é muito bonito. Que a gente não está aqui à toa. Destino? Que tem um destino, que tem um propósito. Mas eu não estou falando desse lugar, do destino nesse lugar, de que nada muda, de que está tudo... Predestinado já? que você não tem livre-arbítrio. Não é desse lugar. É igual falar do karma. O karma existe, mas você também transforma o karma. Você vive o karma. Você colabora com o karma. E a mesma coisa com o destino. Eu não acho que o destino é uma linha traçada que nada vai mudar. Eu acho que é uma linha traçada de um plano. E a gente vai, através das nossas escolhas e da consciência que a gente vai ampliando e recebendo e ganhando, entendendo como é esse caminho e como melhorar esse caminho. Por isso que tem o livre-arbítrio. Por isso que tem o livre-arbítrio. Acho que tem aquela máxima de que nessa terceira dimensão em que a gente vive, do planeta Terra, é o lugar onde a gente pode evoluir mais rápido. Nenhum outro planeta, nenhuma outra dimensão tem os conflitos que tem aqui. Então aqui é um lugar de muito sofrimento, mas de muita aceleração, de evolução. E de muito pensar, né? De muito pensar. Não é? Quando você fala de ficar à noite refletindo. Então a gente tem, quando você lê um livro, quando você assiste um filme, o que a gente vai pensando e vai sentindo vai formando a gente. Vai formando a gente e às vezes não forma nem naquele momento. Não. Quantas vezes, né? Às vezes passa meses, anos, você lembra de um livro, de uma conversa, de uma sessão com o terapeuta, porque fica tudo arquivado, né? Fica tudo dentro do nosso mundo interior, da nossa alma. E a astrologia, o tarô, são ferramentas importantíssimas para a gente acessar esse lugar que muitas vezes está no inconsciente. Aí você vai para a psicologia, Aí né? você vai para a psicologia. Então você já vai alinhando todas as suas formações, Sim. até para olhar para quem está na tua frente, né? E aí as pessoas às vezes falam assim para mim, então agora você vai se formar em psicologia, está se formando, e aí você vai largar o tarô, a astrologia? Não, pelo contrário. Aliás, eu vou contar um segredo aqui para você. Foi na faculdade, estudando psicologia, no meio daquelas cabeças científicas, de tanta teoria, que eu passei a acreditar mais ainda no poder que existe no tarô, na astrologia, em todas as espiritualidades e todas as terapias que nos dão a possibilidade de se entender num lugar mais integral, né? Porque eu acho que a ciência responde muita coisa, mas não dá conta de tudo. Não, e quando você tem esse olhar, você se entende mais e você tem mais empatia e mais informação para entender o outro. E eu acho que eu respeito a ciência, acolho a ciência, mas também entendo que o que a espiritualidade é capaz de nos dar, nem outro lugar você consegue. Porque é curioso a gente falar disso, né, André? Porque a gente fala da ciência como se fosse tudo tendo que ser provado. Isso. Mas a ciência sempre vai ter uma lacuna, Uhum. né? Porque a gente sempre vai ter uma pergunta a ser feita. Quando a gente está falando do que a gente está vivenciando na espiritualidade, nas religiões, nas meditações, as informações que chegam para nós é outra. Porque São outras. Chega com transformação. Então pode não estar num nível racional, lógico, como uma pesquisa da ciência faz, mas você entende que aquilo te transformou. Quantas mudanças a gente passa e fala, não sei, algo mudou em mim. Eu fui naquela palestra, eu fiz aquela vivência, eu fui numa imersão, eu fui numa constelação, eu fui num jogo de tarô, sei lá, numa benzedeira. Aquilo mudou minha vida num lugar que em nenhum outro lugar conseguiu mudar. E eu lembrei, você falando disso, né, da ciência. O Jung é um homem muito mal compreendido até hoje, né? Porque a teoria dele nasce num momento em que a própria psicanálise precisava se provar científica, né? Que loucura. É loucura, assim. né? Então, mas é assim. Então a psicanálise nasce no mesmo momento em que a gente está tendo movimentos do esoterismo, da espiritualidade. Então a psicanálise por muito tempo foi considerada uma bruxaria no sentido de ser espiritismo, né?
Gente, estou falando de num lugar assim muito metafórico. Sim. Bruxaria é bruxaria, espiritismo é espiritismo, não estou misturando as coisas. Não, e a gente se relaciona com Com tudo pessoas isso- ligadas às duas áreas com muito amor e carinho. Isso, amo a bruxaria, amo o espiritismo. A gente vai enfim. para os Vai rituais, pros não é? Fala aí. rituais, exato, é. Vai para uma Mystic Fair onde a gente encontra tudo junto e Tudo misturado. junto e misturado. Mas aí, então, aí o Jung também teve essa coisa assim como Freud, de não conseguir provar cientificamente a psicanálise, a teoria do inconsciente coletivo. Tem muita gente que acha absurdo. Na própria faculdade de psicologia, você vê um monte de gente virando o nariz pro Jung. E pra gente isso é tão claro, né? Tão claro. E o Jung era um cientista. O Jung era um psiquiatra, médico. Ele passou a vida lutando para que a teoria dele não fosse confundida com misticismo. Mas o Jung tinha uma frase que eu acho linda, que fala exatamente o que você estava dizendo. Que alguém pergunta sobre a existência de Deus. Ele falou, eu não consigo provar, mas eu sei que Deus existe. É algo assim, não é exatamente assim a frase dele, mas é isso. A gente sabe, Só sente. Só Né? É como o ar que a gente respira. É Você não isso. vê, mas sente, né? Quando a gente tá num papo profundo Tá, aqui já, olha, né? você que está prestes a ser uma cientista da religião, né? Uma mestra. Né? Tô chegando lá, né? Aham. Me conta uma coisa. Tudo isso está relacionado ao nosso propósito. A gente sempre conversou muito sobre felicidade. A gente já fez um programa inteiro para falar do Enquanto a Felicidade Não Vem. Sim. Que foi uma busca sua também, né? Um Isso. processo pessoal de escrita, né? E Isso. de sentimentos. A gente sempre fala muito de gratidão. E o propósito sempre está relacionado a isso. E agora você vai fazer uma palestra nesse mês de novembro. Dia 20. Dia 20. Fiquem atentos. Feriado, não tem desculpa para não ir. Sob o signo de Escorpião. Maravilhoso. E um dia depois de Plutão entrar em Aquário, que é uma mudança de era. Ai, que lindo. Dia 19 de novembro agora, vou aproveitar essa deixa aqui, que eu sei Vamos que lá. as pessoas ainda estão ouvindo e vão passar por esse trânsito. Dia 19 de novembro acontece a entrada definitiva de Plutão em Aquário. Esse movimento já está acontecendo há algum bom tempo. Porque Plutão, por ser um planeta que demora muito na sua movimentação, ele retrograda, ele vai, ele volta. Então, a entrada definitiva é agora, dia 19 de novembro. Esse evento acontece a cada 260 anos. Uau! A última vez que Plutão esteve em Aquário foi há 260 anos atrás, época da Revolução Francesa. Então... Olha! Exato. Teve muita coisa acontecendo naquela época. Você quer entender astrologia? Pega lá atrás. Vai pra história. Vai pra história. Quando que esse trânsito aconteceu? Aconteceu 260 anos atrás. Vai na história e vê o que aconteceu naquela época. Que sensacional. Então, Plutão, um planeta geracional. Então, as mudanças que ele faz não é só para o indivíduo, principalmente para o coletivo. Ou seja, a proposta que ele traz é uma mudança de paradigma para a humanidade. Aquário é o coletivo. Então, as velhas estruturas, os velhos esquemas, a podridão da velha política, tudo isso traz uma revolução para nós. Então, essa revolução vai acontecer agora. Dia 19 ele entrou lá em Aquário, já vai acontecer amanhã uma revolução. Não. Ele tem um período de 20 anos no signo de Aquário. Tá. E ele pode fazer mudanças e transformações que vão ser mais visíveis para gerações futuras. Só que a gente vai presenciar essas transformações. Agora, o mais bonito de tudo é que Plutão é um deus que traz revelação, né? Um planeta que fala da revelação. Então, serão 20 anos onde a gente pode ter revelações muito interessantes, coisas inimagináveis da ciência, da política, da tecnologia, da medicina, mas também podemos ter muitas descobertas ruins. Era de descobertas. Era então. de descobertas. E marca uma nova era. Uma nova geração passa a ser escrita agora.
Este é o momento, então. Este é o momento. A gente falava assim, o futuro, futuro, futuro. E essa configuração celestial é o futuro que a gente desenhou. E aí, a gente não pode esquecer, né? Como astrólogo, eu tenho que dizer, Plutão é um planeta geracional, é um planeta que fala muito mais de épocas, mas ele também está no nosso mapa individual. E Plutão vai falar muito pra gente assim, aceite as diferenças, aceite você como você é, não mascare mais as suas relações, não mascare mais quem você é. Esteja ligado ao coletivo sendo quem você é. E a verdadeira revolução é aquela que acontece dentro da gente. Que aí a gente entende a que acontece do lado de fora. E Plutão é o planeta da morte e do renascimento. Plutão nos leva para o fundo do poço, mas é ele que nos tira de lá. Então, muita coisa pode realmente... Sim, a gente já está vivendo. Né? Já vem, né? Samira, tudo que a gente está vivendo, porque assim, um trânsito, quando ele acontece no céu, ele tem efeitos antes e depois. Então, olha só, a gente teve agora uma disputa eleitoral nos Estados Unidos que mexeu com o mundo inteiro. Quem ganha essa eleição nos Estados Unidos é um homem com um discurso pesado. E a gente não está falando aqui de direita ou de esquerda. Não. A gente está falando da figura do Trump. Ele é um homem que é sedento por poder. E ele vai até as últimas sem medir consequências. Então, e essa decisão nos Estados Unidos, querendo ou não, vai impactar e impactou o mundo inteiro. Não para de falar nisso. E isso, por exemplo, essa vitória, se tivesse olhado no mapa, sabendo de toda essa transição, também já seria prevista? Sim, porque é a guerra do poder, é a guerra da velha política com a nova política, é a guerra da direita com a esquerda, é a dualidade. Tá me faltando a palavra aqui, que eles têm falado muito, extremismo. Isso é uma coisa de Plutão. E num momento que você fala que... Polarização. Polarização. 250 anos atrás. 260. 260 anos atrás. Teve a Revolução Francesa. Nós vivemos no mundo várias guerras. Exato. Né? E tem guerras não só da faixa de Gaza ou da Ucrânia com a Rússia, que tem muito a ver com religião também. Isso. Mas também há as guerras dos narcotráficos, as guerras do tráfico de humanos. Há muitas guerras que nós não tomamos conhecimento. É isso. Vem à tona. Vem à tona. E eu me preocupo. Eu não quero ficar fazendo previsão de coisa ruim, não é nada disso, mas eu me preocupo muito nos próximos 20 anos com todas essas situações ao redor do mundo, de guerra, de disputa por poder, quem manda, que território é meu, que território não é seu. Isso me preocupa. Isso é muito mesquinho. Muito mesquinho e muito um aspecto sombrio desse trânsito que a gente vai viver. 20 anos. 20 anos. Então, apaziguou, fizeram um acordo na Guerra X. Temos 20 anos desse Plutão em Aquário. Então, pezinho no chão. Pezinho no chão. E você falou de espiritualidade também, é uma coisa que a gente não pode esquecer, Samira. Plutão em Aquário pede uma ressignificação da fé da humanidade. Perfeito. Então, o que é religião para você? O que é espiritualidade? Onde está a sua fé? A sua fé não pode estar em nome da violência, não pode estar em nome do poder, não pode estar em nome de matar inocentes. Essa não é a fé verdadeira. Concordo. Né? Então, eu acho que é por aí que a gente vai ter que pensar. E repensar a nossa vida no individual também. Porque se eu não posso mudar o que está acontecendo na guerra lá na Rússia, e no meu mundo particular, quais são as guerras que eu tenho travado? Quais são as batalhas que eu tenho escolhido, né? Quais são elas? Quais são elas? Eu Olhar tenho pensado si, muito né? nisso. E a gente trava essas batalhas. O tempo todo. Se a gente não tomar cuidado, a gente não gosta de paz. Que loucura, Que né? loucura, é isso. Não Pode ver, a gente tá com uma vida de paz, a gente sempre acha que a vida tá morna. Que chato Não isso, né? Tem que ficar colocando uma linhazinha na fogueira. E no momento em que a gente vive, então, piora, porque você tem que ter metas, resultados, você tem que ter desafios. Ser humano, eu fico passado quando eu ouço muita gente às vezes falar assim, né, nas redes sociais e tal.
Porque você tem que ter desafio, porque você tem que ter uma vida de batalha, você tem que ser guerreiro. Não, gente, a vida é feita de paz também. Quem é guerreiro vai pra guerra. É isso. A vida não... Você não tá aqui pra ser um... Você não veio fazer da sua vida uma batalha. O Gaspa falava muito disso, né? Hoje eu tô lembrando bastante do Gaspa. É verdade, você já falou dele duas vezes pra mim. Pra você fora do ar, né? Ele falava isso, né? É. Tipo, que a pessoa falava, a vida é uma luta, a vida é uma batalha. E você quer mesmo que a sua vida saia de qualquer lugar de paz e tranquilidade. Somos co-criadores. Total, o tempo todo. Acabou o primeiro bloco. Uau. Você viu como E passa? a gente nem conversou nada. Não é? Nada. Tudo isso e mais um pouco, a gente vai continuar o bate-papo no próximo bloco, porque eu quero falar de como construir a vida com propósito. Ótimo. Que é o tema da palestra que eu ia começar a falar e a gente entrou na onda de Plutão. Exato, que eu mas falei do tudo trânsito. parte do nosso propósito. Então, mas no dia 20, ou seja, um dia depois do trânsito de Plutão, a gente vai ter a possibilidade de repensar a nossa vida nesse encontro. Ai, que delícia. Gente, estou conversando com o André Mantovani, tá facinho de seguir ele nas redes sociais. É só procurar André Mantovani. Tem oficial? 2 N's e no final, André Mantovani. Ponto. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, eu e André Mantovani. Bom, né? Bom esse reencontro. Muito, faz tempo que eu não te trago de manhã. É mesmo, precisa Pro trazer café. mais vezes, né, Samira? Ele gosta, ele Eu adora gosto. esse bate-papo. Eu né? amo, porque é difícil você ir num lugar, às vezes, para dar uma entrevista, quando as pessoas não têm tanto conhecimento, ou não têm profundidade, né? Então, quando a gente encontra as pessoas que falam a nossa língua, e a nossa amizade também, né? Muito Fica obrigada, melhor. né? Ó, gostei da pó, me elevou. Exato, tem que ser, Me né? elevou. Gente, o André, tá seguindo ele já? Se não tá, agora é a hora, viu? André Mantovani, 2 N's e 1 I. No final. E você me encontra no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Todo lugar. Todos os lugares, até no X. Ah, é? Até no X, que quase não existiu mais. Quase não existiu mais, né? Eu também tô no X. E isso também faz parte do que a gente falou de Plutão, essa guerra de poder. Quem pode, quem manda. Né? E aqui teve muito isso, né? Teve. A gente tem visto muitos duelos de gente grande, né? E 2026 anos de eleições aqui no Brasil. Veremos Preparem-se muito. com Plutão em Aquário. Plutão em Aquário, não esqueçam disso, mas isso, ó, quer ouvir de novo? Vai lá, depois pega o vídeo no YouTube. Primeiro bloco, tá aqui esse Isso. bate-papo incrível. Andrecito, Sim. como construir uma vida com propósito, a gente estava falando. Palestra, Isso. dia 20 de novembro, feriado, se eu não me engano, é em todo o estado de São Paulo. Então, você que está aí no interior também, pode chegar Parece na que agora capital. é nacional Será esse que é feriado. nacional? Eu acho que é. É, Tomara que seja, Tomara porque é uma que data seja. tão importante. consciência negra, sabemos Isso. disso, né? E cai numa quarta-feira, né? Eu tô muito feliz com esse momento. Eu preciso te dizer isso. Conta isso, pra quem, agora é a hora. para quem tá aqui na sua audiência. Eu lancei em 2024 o meu primeiro livro de autodesenvolvimento e autoajuda, que é o livro Enquanto a Felicidade Não Vem. E esse livro propõe uma reflexão sobre o que é ser feliz, principalmente nos dias de hoje, né? E com isso, durante 2024, eu fiz alguns encontros e algumas palestras, inclusive nas Mystics, que tiveram em Brasília, Rio, e outros encontros também que a gente fez. E eu entendi que tem muitas pessoas que me seguem que querem me ouvir fora do lugar do astrólogo. Sim. Quer dizer, o astrólogo tá junto, né? Porque a gente Você não tira. Você não né? tira, tá tudo aqui em mim, né? Mas assim, as pessoas querem me ouvir para além da astrologia, para além do tarô. E eu senti que isso era um chamado também muito pessoal de poder falar para as pessoas coisas que independem do seu signo. Coisas que independem de você acreditar que tem lá Plutão entrando em Aquário, por exemplo. Então, então eu entrei nesse projeto junto com o Alma Talks. O Alma Talks é um evento de filosofia e espiritualidade que já acontece com muito sucesso.
dentro e fora do Brasil, com a professora Lucilena Galvão, Monja Cohen, doutora Ana Beatriz, tem muita gente lá, eu não vou lembrar, Sim. Arthur Nogueira, se eu não me engano. Bom, tem muita gente bacana lá. E aí eles me convidaram para a gente fazer esse primeiro passo de um projeto de estar dentro do Alma Talks. Então eu estarei em São Paulo no dia 20 de novembro, no Espaço Alma, falando sobre propósito. Porque para a gente poder chegar na felicidade, primeiro a gente tem que obrigatoriamente pensar em propósito. Não dá para pular, fazer uma ponte. Não dá. E às vezes as pessoas falam assim, qual é a receita para eu ser feliz? Encontre o seu propósito. Então, na verdade, criar uma vida de propósito nunca é tão fácil. Primeiro que a gente cresce com um monte de equívoco nas nossas crenças, dos padrões que a gente herda dos nossos pais, da nossa família, o mundo com a sua violência. Violência que eu estou falando não é só a violência física, a violência moral, emocional, a violência das relações tóxicas, tudo isso vai nos distanciando de quem a gente é. Sim. Fora que para a gente sobreviver no mundo, muitas vezes você tem que colocar máscaras. Não é porque você é falso, mas você precisa para sobreviver. Que pena, né? É uma pena. Tanto que, assim, esses dias eu até fiz uma mensagem pro Instagram que eu dizia isso. O verdadeiro vai incomodar o falso. O desleixado, aliás, o vaidoso vai incomodar o desleixado. O sério, o dedicado, vai incomodar o preguiçoso. E o verdadeiro, o honesto, vai incomodar aquele que é mentiroso e que é falso, né? Então, o que eu quero dizer, Samir, é assim, nós vivemos um mundo onde a gente vai colocando máscaras e papéis para sobreviver. Sim. Às vezes, nós não temos tempo de olhar para quem a gente é. Ainda mais agora, nessa sociedade hiperconectada. A foto não pode nem ser sem filtro. Né? A gente põe a nossa com filtro. A gente põe porque, peraí, que imagem que eu tô levando pro mundo? É verdade. Isso diz muito sobre de como a gente leva a nossa vida também. As fotos que eu ponho de todos os programas é tudo sem filtro, tá, gente? Eu Só ponho pra com avisar. filtro, mas eu tomo cuidado. Ali no feed eu coloco tudo sem filtro. Foto realmente que a gente tirou. De verdade, né? Mas vamos lá. E assim, não tá ruim, não é ruim você usar os recursos da tecnologia. Mas você não pode achar que a vida é só isso. Né? Eu não fico exorcizando a tecnologia, as redes sociais. Senão fica um discurso amargo, de gente que fica ressentida com os progressos que a vida traz. E eu gosto do progresso, né? E acho que é importante. Mas a gente tem que saber equilibrar as coisas. E aí o que acontece, Samir? A gente vai se distanciando do nosso propósito. A gente tem que escolher uma profissão com 18, 19 anos. Isso quando a gente está na idade certa, porque às vezes eu vejo jovem já na faculdade com 17 anos. Com 16, por exemplo, se é tudo tão veloz, tudo tão rápido. Então, o nosso propósito nem sempre vai ser a mesma coisa a vida inteira. A gente muda. Os nossos propósitos se atualizam. Então, uma coisa que você escolhe aos 16, 18 anos, talvez não seja a mesma coisa aos 30, aos 40, e você tem que se atualizar. Isso é muito comum. Muito. Então, quando a gente fala de viver uma vida com propósito, é você entender o que faz sentido para você naquele momento, naquela fase. Tem um incômodo. Toda vez que você sentir um incômodo, é sua alma dizendo para você que algo precisa mudar, que algo precisa ser atualizado, que algo precisa ser ressignificado. Então, porque assim, a gente ouve muitas pessoas falarem de propósito num lugar assim. Eu encontrei minha missão, eu vou morrer nela. Como se a gente não mudasse. Como se a nossa alma não tivesse que transformar. Né? Então, óbvio, tem gente que nasce para fazer uma única coisa. Tem gente que tem o dom. Eu mesmo, por exemplo, eu trabalho com tarô e com astrologia desde os meus 13, 14 anos. 30 anos já. Isso não mudou, mas mudou a forma de olhar para isso. Sim. Né? Mudou a maneira de trabalhar com isso. Então, a gente acostuma com empregos ruins, com ambientes ruins. A gente tem preguiça de fazer mudança, porque não é fácil.
A gente tem dificuldade, muitas vezes, de enxergar o propósito como uma coisa possível, porque a gente vive num mundo, numa sociedade, Brasil, vamos falar Brasil, de total desigualdade social. Então, como é que eu vou chegar para uma pessoa que tem que criar 3 filhos, pagar aluguel, pagar as contas do mês, e falar assim, larga tudo e vai viver seu propósito? É complicado, né? Então é difícil. Temos muitas limitações, muitas. Você está sendo bem realista. Realista. Você pode sonhar com a sua vida, com o seu propósito? Deve. Se esse seu trabalho que você tem por obrigação, porque você tem uma responsabilidade, seja com a sua família, com você mesmo, ele pode ser temporário. Ele não precisa ser uma sentença, porque é também isso que acontece. As pessoas acham que não podem mudar. E as pessoas podem mudar. É medo? Medo, insegurança, muitas vezes falta de apoio. Às vezes você precisa ouvir de alguém, vai, você é capaz. Né? Às vezes é necessário você ouvir isso. Cansaço. Eu tomo muito cuidado com o discurso sobre felicidade e sobre propósito, porque eu recentemente tive uma experiência muito legal. Eu estudei 5 anos numa faculdade que não era uma faculdade de elite, era uma faculdade popular. Que bom que eu fui para lá, porque a convivência com pessoas diferentes do que eu tô vivendo, de idade, de tudo, não só de classe social. E vi exemplos assim, bom, o sujeito acorda às 5 da manhã, passa 2h30 no trânsito para chegar no trabalho, depois ele passa mais 2 horas para chegar até a faculdade, e depois sair da faculdade até a casa dele mais 2 horas. Ou seja, essa pessoa ficou 6 horas do dia dela no trânsito. Como é que ela vai chegar em casa com um pique para fazer um curso novo? Então a gente tem que ter esse olhar. Mas aí o que eu sempre digo? Pequenas mudanças. Pequenos passos vão fazendo a diferença. O que acontece é que a gente fica impactado e muitas vezes, eu queria usar essa palavra, quando algo nos envenena, a gente fica tomado, iludido com essas fórmulas de sucesso que a gente vê na internet. Que antigamente era só nos livros, mas hoje a gente vê isso a rodo, assim, né? Então, E que são fórmulas. São fórmulas, e que aquilo é um recorte. Esses dias eu tive um encontro com uma pessoa muito bem-sucedida da internet. E eu ouvi dessa pessoa, eu preciso ganhar dinheiro. Eu não tô ganhando dinheiro. E aí eu falei assim, mas as suas redes são bombadíssimas. Então, o que eu quero dizer é, o que você vê na internet não é verdadeiro. Essa pessoa, um excelente profissional, bombadíssimo de audiência, mas aquilo não revertia em dinheiro. E quem olha aquelas redes acha que a pessoa tá, de repente, milionária. Então, a gente tem que ter cuidado com essas comparações. Eu trouxe esse exemplo pra gente... O tempo todo, né? Acho que a gente tem que não olhar a grama do outro dessa forma, né? Sempre analisar de uma forma bem, bem clara. Nada que a gente vê pode ser realidade. Você sabe que eu sou um virginiano organizado, mas que fora isso, né, independente da minha personalidade, quando a gente fala de projetos profissionais, você nunca faz uma coisa para acontecer de imediato, né? Sim. Então, assim, eu tenho projetos hoje que eu já estou trabalhando para 2025, 2026, e eu, num desses projetos, terminei de escrever um novo livro. E aí eu entendi nesse novo caminho que eu fiz, né, nesse novo livro que eu escrevi, o quanto a internet, as redes sociais são nocivas, não só naquilo de te colocar num lugar de incompetência, muitas vezes, mas de levantar a sua sombra, inclusive a sombra da inveja. Mas isso é tema para outro capítulo. Já vi que tem um livro bombando aí, né? Em abril ou maio. Olha, sabe? rápido, né? Mas tô nele desde, né? Sim, a gente sabe. Sabe que vai batalhando, a gente né? sabe. Ô, André, quando a gente fala, então, de propósito, de construir propósito, eu tenho que saber o que eu quero.
Primeira coisa. Se você não sabe o que você quer, então entenda o que você não quer. Já ajuda Já bem. ajuda muito. E muitas vezes as pessoas acham que ter consciência do propósito, eu vou ter uma iluminação, eu vou sonhar, eu vou ter uma visão, vai vir um anjo, um ET, vai vir um ser extraterrestre, vai vir um orixá, vai vir alguém me dizer o que eu tenho que fazer. Quantas pessoas eu atendo no consultório que me perguntam assim, qual é a minha missão? É bonito você ver a pessoa inquieta com isso, mas também é triste você falar, nossa, ela tá tão desconectada dela que ela precisa de um outro para falar qual é a missão. E também as pessoas têm uma tendência a colocar o propósito nesse lugar de grandiosidade. Então, eu só vou ser feliz, eu só vou encontrar meu propósito se eu construir uma ponte, se eu montar uma ONG, se eu fizer um grande projeto. Gente, às vezes, o seu propósito é lavar a louça daquele restaurante que todo mundo comeu. Pode ser pequenininho aos olhos dos outros, mas grandioso para tua alma. É isso. Agora, o que a gente tem que lembrar, o propósito tá ligado ao servir. Então, é o meu melhor. O que eu levo de melhor para o mundo. Está ligado a melhorar a vida, a minha própria vida e de quem está à minha volta. Perfeito. E está ligado a algo que você goste e ama. Só que o gostar e amar o que faz não significa que você não vai ter problema, que você não vai acordar um dia com preguiça de fazer. Não é? Não vamos romantizar o propósito. Então, é isso. As pessoas estão romantizando, Samira. Né? Não é o caminho. Não é o caminho. Eu amo o que eu faço, mas tem dia que eu tenho preguiça. Ah, verdade. Não é? Eu amo o que eu faço, mas tem dia que eu não sou o melhor tarólogo do mundo. Não é? Porque é humano. Né? É do dia, né? É do dia. Quantas vezes você chega aqui para fazer os seus programas de rádio e você sabe que você não tá no seu melhor dia. Você faz, né? Você faz porque você tem a responsabilidade, porque você gosta. Mas tem dia que quantos convidados devem vir aqui que trazem alguma chateação, às vezes o problema da técnica, tanta coisa que envolve. Porque você, quando fala de propósito, você não vai viver sozinho na ilha com o seu propósito. Não, tem outras pessoas. Tem outras pessoas que você vai ter que lidar. Então, o propósito tem a ver com essas 3 chaves. Primeira chave, eu tenho que servir, está ligado ao servir. E esse servir pode ser do pequeno ao macro. Quanta gente você vê às vezes, né? Eu adoro, por exemplo, quando eu vou em restaurante, quando eu vou em hotel, conhecer os bastidores. Você encontra, às vezes, um povo tão feliz. E brincando um com o outro. E aquele clima bom, alegre. Eu recentemente estive eu gosto de falar sobre isso, num projeto social aqui de São Paulo, que é o G10 Favela, lá da comunidade de Heliópolis. Uma das comunidades mais... eu acho que ainda não sei, eu posso estar falando bobagem, mas eu sei que já foi considerado um dos lugares mais perigosos. Mas lá tem um projeto tão lindo, aliás, você que está aqui vendo, assistindo a gente, procure o G10 Favelas. É um lugar, Samira, que você respira felicidade. É assim, de quem te recebe na porta, o segurança que está ali, te ajudando a manobrar o carro para te falar o melhor lugar, até o Gilson, que é o cara que fundou aquilo, falo presidente, mas não acho que ele nem gosta de ser chamado assim, mas o fundador, é alegria, é sorriso, é prosperidade, é felicidade, e gente simples, que não tinha nada. Então, felicidade, propósito não tem a ver com ter, tem a ver com ser. Essa é a frase. Essa é a frase, esse é o caminho. Esse é o caminho. É tão legal a gente falar disso, né? Porque você está trazendo uma realidade que muitos ouvintes nossos podem viver essa realidade e outros nunca imaginar como é. É isso. Né? E como que é legal, de repente, você ir nos bastidores de um evento desse, né? De uma comunidade que, de repente, vai fazer uma festa de Natal, por exemplo, e sentir como que é a união deles em busca de um propósito. E você vê também, Samira, a alegria das pessoas, porque uma coisa legal do G10, que não é um lugar de assistencialismo,
É um lugar que promove a cultura, é um lugar que promove a educação, põe o povo para pensar, é um lugar de capacitação profissional. É muito legal você encontrar alguém que passa por essa transformação. E tudo isso é muito importante para a formação de qualquer pessoa. Exato. E aí, quando eu vou lá, quando eu tenho a possibilidade de visitar, Você vai sempre? eu não vou sempre, eu vou menos do que eu gostaria. Aham. Fui bem pouco, aliás, para falar a verdade, mas foram experiências muito fortes. Uhum. Adoro o Gilson, foi amor à primeira vista, assim, a nossa amizade, um querido, bom, não tem quem não goste dele. Uhum. E eu estarei lá em dezembro fazendo um evento para a comunidade, que é o meu presente, é um presente para mim. Sim. E eu sei que eu vou lá para falar de felicidade, mas eu sei que eu vou aprender muito mais. Porque 5 minutos que você conversa com uma pessoa ali dentro, você ressignifica muito da sua vida. E também, de novo, não no lugar do romantismo. Não estou romantizando nada. Eu te transforma porque você vê ação, você vê coisas acontecendo. Você não vê o povo lá, ai, vamos receber a cesta básica e a vida é isso. Não. Tem trabalho, tem a busca pela dignidade, pela transformação. É muito, muito legal. Então, É um bom exemplo de propósito, né? bom exemplo de propósito, é isso mesmo. E então eu acho que quando a gente está nesse lugar de privilégio, como a gente, eu, você e muitos dos nossos ouvintes que estão aqui na Mundial, saber que às vezes a gente precisa sair desse lugar de privilégio para entender que às vezes a gente já está vivendo o nosso propósito, que muitas vezes a gente está reclamando de barriga cheia, que felicidade depende muito mais de cada um de nós do que do governo, da situação econômica do país, do vizinho, da família, do pai e da mãe. É isso mesmo. Servir, Fazer com amor e fazer o que ama. Analisa tudo isso na tua vida. E fazer o que ama sem romance. Isso. É o que eu falo sempre às pessoas assim, o fruto nunca cai longe da árvore. Então o seu propósito tem a ver com algo que você já fez ou que você faz. Você pode fazer num cenário diferente. Então, por exemplo, se eu falar para a Samira assim, qual é o seu propósito? A comunicação. O que você vai fazer com isso é que muda. Você poderia ter sido uma jornalista de um jornal comum para dar más notícias o dia inteiro. Olha o que você fez com a tua comunicação. É verdade. Então, eu não seria feliz dando más notícias. Exato. Porque eu não dormiria em paz. Exato. E também, uma coisa que acontece muito, as pessoas trabalham e lutam muito pelo sucesso profissional, pela estabilidade e para garantir um bom futuro para os filhos, por exemplo, ou aquela coisa, preciso ter segurança financeira na velhice. Sim, você precisa de segurança financeira na velhice. Precisa. Sabemos, né? Você precisa de segurança emocional na velhice. Outro dia eu vi o Karnal falando sobre isso e eu gostei muito. O professor Karnal diz o seguinte, a velhice é um boleto que todos nós, com sorte, iremos pagar se você viver até lá. Boa. E nós não nos preparamos para pagar esse boleto. E ele estava falando, não é sobre dinheiro, que também é importante. Saúde no Brasil é cara. A gente tem o SUS que é maravilhoso, mas os remédios, tratamentos, se você precisar de um cuidador, se você precisar de um tratamento que de repente o SUS não tenha condições de te dar isso rapidamente, como é que faz? Né? Então, fora isso, e emocionalmente? A quantidade de pessoas que envelhecem deprimidas é gigantesca, Samira. Sim. As pessoas se aposentam no trabalho e se aposentam para a vida. Porque não ressignificam o seu propósito. Porque não estão conectadas com elas. Porque não estão perto do coração. Esse tá o segredo, né? E esse é o segredo. O coração. O coração. Né? Eu acho que tudo começa pelo coração. E o coração é a bússola da alma. A gente sempre sabe o que é preciso fazer. A gente adia, não ouve, se distrai. Fica quietinho aí. Fica quietinho. Não dá sem... Não, isso não, agora não. Mas o nosso coração... Não, aquele cara não. Não é assim? Não, aquela menina não. Isso, esse lugar, você vai... Não. Trocar de trabalho? Não. Não, jamais, fica Tô quietinho. na zona de conforto, fica quieto. Aí o cara tem um infarto, aí o cara tem um, sei lá, um problema grave de saúde, aí acorda.
E o programa tá acabando. Uau, passou né? muito rápido. Me diz uma coisa, André. Já que a gente está falando de propósito, quem tiver o propósito de ir à sua palestra... muito bom. Então, isso é um propósito. É um propósito. Por exemplo, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que fazer com o meu propósito. Tem gente que às vezes descobre o propósito, mas não sabe como colocar isso em prática. Uhum. Esse encontro, essa palestra, é um encontro, é uma reflexão onde a gente vai poder pensar sobre tudo isso e um pouco mais profundo do que a gente falou aqui, mas vai acontecer no dia 20 de novembro, a partir das 19 horas, no Espaço Alma, em São Paulo. Esse é um evento fechado. Quem quiser participar precisa adquirir o ingresso antes. Tá. E o ingresso está disponível na plataforma Simpla, aquele aplicativo que a gente tem para comprar os shows, os teatros. É tudo lá agora. Tudo lá agora. Então você acessa o Simpla e coloca o meu nome, André Mantovani. Aí vai aparecer o evento. Perfeito. E é só você adquirir o ingresso lá. São poucos lugares. Uhum. Então é um evento, como eu disse, pequeno, fechado. E espero que, se você que está nos vendo e nos ouvindo se sentiu chamado, ouça seu coração e vá lá me dar um abraço. Que eu acho que a gente falou de tantas coisas importantes hoje, Sim. a gente pode se aprofundar lá. Eu estarei lá. Ah, sim, você Com vai estar na certeza. primeira fileira. Pelo amor de Aliás, eu Deus. falei pro pessoal do Alma, eu falei, ó, não coloquem meus amigos na primeira fileira. Eu fico com vergonha. Sou tímido. Eu vou lá pro fundão. Tá, isso Eu fica sou lá. do fundão. Aí grita no final. Aí bate sim, aí eu palma. levanto, sou a primeira a levantar pra bater palma, pra falar que foi um sucesso. Não, mas é muito legal Muito ter bom. vocês junto, meus amigos queridos e todas as pessoas que me acompanham. A gente teve um bate-papo recentemente na Livraria Drummond aqui em São Paulo. Você foi também. Sim, tô Foi sempre tão presente. bonito, né? Foi Sim. gostoso. Então, as pessoas que quiserem estar por lá, eu vou ficar muito feliz e vou receber todos. E eu sei que eu já estourei o tempo, mas nós falamos que iríamos dar uma notícia de primeira mão É e verdade. esquecemos. Então, é rápido agora. Você dá a Mystic notícia. Fair. Você dá a notícia. Então, teremos na Mystic Fair dias agora. Eu sei que é no fim, segundo 14 e 15 É de isso dezembro. mesmo, né? É isso 14 mesmo. e 15 de dezembro. No dia 15, o André vai estar lá nos 2 dias, Isso. tá? Mas no dia 15, uma das apresentações, uma das atrações da Mystic Fair é um bate-papo, uma mesa entre André Mantovani e Monja Cohen. Não é maravilhoso? Não é? Muito legal. Presentão pra mim também. Foi lindo na Bienal e a gente quis repetir isso Não é? na Mystic Fair. E é curioso, né? Porque a gente já falava disso e aconteceu na Bienal e e depois- agora na... Isso. Ou seja, é o que eu sempre acredito que tudo está planejado no astral e a gente capta a informação. E claro que tem as fadas madrinhas no meio disso tudo. E a fada madrinha desse encontro, desse presente pra vocês também na Mystic, é Samira Imagina, Chaim. gente. Isso É, aí sim. é uma bobagem. Gente, obrigada, André. Obrigado, um beijo pra você, Samira. Um beijo para você também. E pra toda a sua audiência. Obrigado, obrigado, obrigado. Não são maravilhosos? São maravilhosos. Ah, André Mantovani no Instagram, é só seguir. Lá tem o link do Simpla e você vai poder adquirir o ingresso e nos encontrar lá, com certeza, no dia 20. Beijo. Obrigada, André. Obrigado. Obrigada a todos. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Um excelente final de semana.